Shen Abo Wabo Urokadisho. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz, santo abençoado domingo de Ramos, ou seja, já entrando na Semana Santa. Nossos agradecimentos a todos também que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas à nossa paróquia Paulo Apóstolo. Caríssimos e caríssimas irmãs, Jesus, mais uma vez, cumpre a profecia a seu respeito. Entra glorioso em Jerusalém, montado num jumentinho. Muita gente tinha ido até ele porque tinha ouvido dizer que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Entre tantos milagres e tantas outras coisas que ouviam dizer sobre este tal Jesus. Além da cura, que é o que na verdade todos iam procurar, era também dotado de uma simpatia, de umas palavras bem colocadas. Isso atraía todo mundo. Por quê? A inveja, então, dos fariseus só aumentou diante desta popularidade que Jesus assim se fazia. Ou seja, Jesus fazia não porque não era um artifício, não era um artista. Era a própria essência deste Deus feito homem. Todos iam até ele e o seguiam por causa dos sinais que ele fazia. Quantas mulheres a prostitutas não haviam se relacionado? Mas quando ficou diante daquele homem, Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, percebeu um ser humano diferente. Porque não era só um ser humano, era também um ser divino. Com uma atenção, com cuidado, com carinho diferenciado em relação a todos os homens em que elas possam ter encontrado. E quando esse homem falava de amor, não falava de um amor sexual, carnal, de um amor de ambição e desejo. Pelo contrário, ele falava de um amor que é o amor ágape. Esse amor de Deus aos homens, que se torna depois religião, que é o homem respondendo a Deus, religado. Se torna um amor filia, que é o amor de irmãos. Deus é o Pai, nós somos irmãos. Então, amor filia. Mas esta mesma multidão, meus irmãos, que aqui na entrada de Jerusalém gritava Hosana, 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 balançando os ramos, jogando as suas capas no chão para que Jesus pudesse passar, os seus véus, algumas das suas vestes, para que ele e o jumentinho pudesse passar. Este mesmo povo gritava também logo depois: crucifica, crucifica, crucifica. No fim dos tempos, porém, todos o verão voltar na sua glória. E nós, nos dias de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, somos pior do que Judas. Porque Judas traiu Jesus com 30 moedas. Mas nós o trocamos por coisas, às vezes, até muito inferiores. Uma pita de cigarro, por uma dose de pinga, pelos vícios sexuais, pelo prazer, pela nossa quando nos colocamos submissos diante de algumas coisas e diante de algumas pessoas. Porque Judas ainda foi capaz de pedir valor, 30 moedas de prata. Nós desonramos tanto Cristo
a sua missão no meio de nós, que por pouquíssimas coisas, porque com 30 moedas de prata se fazia alguma coisa, mas pelo que trocamos o Cristo, destrói a nossa unidade com Ele e também destrói a nossa existência, sem perceber. O cigarro que nos mata, a prostituição, os vícios, as doses disso, as doses daquilo, a raça de Judas. E logo depois, no lugar de preferir as lágrimas como Pedro, preferiu as cordas. Quantos não suicidam? Porque começam assim, trocando Jesus Cristo verdadeiro pelos vícios, pelos prazeres, pelas paixões, etc. Pontinho, pontinho, pontinho. Logo depois, suicídio. A corda psicológica de mágoas, ressentimentos, falta de perdão. Todos iam até ele e o seguiam por causa destes sinais que ele fazia. Por isso que a nossa Semana Santa, ou nossa grande quaresma, começa com a segunda-feira do perdão. Para a gente já ir pedindo perdão a Deus por isso. Não quero me trocar. Somos pior até que Judas. Vivemos num mundo, meus irmãos e minhas irmãs, que já é o princípio dos fins dos tempos. Porém, todos o verão voltar na sua glória. Vivemos num mundo que se nega a dar glória a Deus, que quer destruir a imagem de Deus, que quer eliminar Deus, até se possível, da face de Deus, das memórias dos corações. Um teólogo ainda da teologia da libertação dizia: a morte de Deus. Pois é. Literalmente, Deus já é incapaz de morrer, porque Deus nunca foi criado, nunca nasceu. Deus nunca foi criado, nunca deixou de existir, mas também nunca deixará de existir, não morrerá. Mas esse teólogo fala da morte de Deus dentro da própria igreja, da morte de Deus dentro da própria sociedade, da morte de Deus dentro do próprio ser humano. Hoje vivemos numa sociedade, eu tenho observado, que agora eu tenho uma torre enorme lá em cima, na Gruta do Monte, que de cima eu fico olhando o mundo, e a gente percebe o quanto as pessoas agora, lutando no seu serviço, no seu trabalho, fazendo múltiplas coisas para conseguir conquistar as coisas, agora ele pensa que não precisa mais de Deus. Quando eu quero alguma coisa, é só eu lutar e eu consigo, eu conquisto. Mas existem muitas coisas sobrenaturais que só pertencem a Deus. E é só com a autoridade de Deus. Está lá as sementes das plantas que eu cultivo no jardim. Eu não jogo a semente de abrir uma árvore com flor, flores e fruto. Não. Eu preciso esperar um processo de tempo. Isso, quando não morre, eu tenho que plantar de novo. A vida humana é a mesma coisa. Existem coisas que só para Deus é possível. E até o impossível, só Deus é possível. Deus morre nos corações dos homens. Os cristãos de hoje, entre parentes, que cristãos são? Estão servindo a que Deus? Estão prestando culto ao quê? Por quê e para quê? No entanto, a fé permanece viva em muitos dos seus seguidores. Em proporção à humanidade, seriam o mínimo. Não há como mudar essa realidade. Nem como a morte é possível mudar. Ela é certa. Por isso, tem um ditado popular que diz: o povo diz, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, né? Olha a linguagem popular. Eu não concordo com essa frase. Tem jeito para tudo, até
até para a morte. Porque quando Jesus morreu, ele morreu vencendo a morte, com sua morte. Então nem a morte mais passou a ter poder sobre nós. Mas isso é para aqueles que estão em Cristo. Porque vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. A morte já acabou. Tudo que era velho passou. Ele fez nova todas as coisas. Mas esses é para aqueles que não vestem vestes, como eu estou metido aqui, sacerdotais, ou seja lá de quê. Mas veste na alma, no seu caráter, no seu dia a dia, nas suas palavras, nas suas atitudes, essa verdadeira fé. Não podemos, meus irmãos, deixar que essa Semana Santa seja mais uma Semana Santa, de tantas e tantas outras que nós já participamos. Essa precisa ser olhada com um olhar mais espiritual e que a gente possa partir de uma mudança de agora em diante. As portas de Jerusalém abrem. Qual será ela? É as portas do teu coração. Permita que Jesus entre agora na sua alma e no seu coração e que você grite glória ao Filho de Davi, hosana ao Filho de Davi, mas depois não crucifica com seus vícios, com seus prazeres, etc. Persevere como aquele que grita apenas uma vez, glória a Deus nas alturas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo uma santa e abençoada Semana Santa a todos, e que não seja mais uma também Semana Santa, mas que ela nos inspire para que possamos morrer nesta Páscoa com Cristo, para que no domingo de Páscoa possamos com Ele ressuscitar. Que deixemos de ser um Judas, trocando o amor de Deus por coisas até inferiores ao valor das moedas, por coisas sutis, por coisas ínfimas, e sejamos mais como Lázaro, quando Jesus disse, saia para fora. E Deus também te chama. Levanta-te, tu que dormes. Ou em aramaico, talita kum, levanta-te, menina. Shem Abo, Abo, Tradition.